Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus pra ser meu e teu Salvador. Desprezou. Agora é quase uma coisa impossível fazer com que as pessoas orem, jejuem, clamando ao Senhor. Seems like the church has got so drowsy, lazy in these last days. So pitiful. Parece que a igreja tem ficado tão sonolenta, preguiçosa nestes últimos dias. Que pena. And I hate to come and just keep stirring and preaching and saying these things. E eu odeio ter que vir e simplesmente continuar mexendo e pregando e dizendo estas coisas. But brother, sister, that's truth. Mas irmão, irmã, isto é verdade. I just can't hold it. Eu simplesmente não posso segurar isto. It's the gospel, and it must be preached. É o evangelho e ele deve ser pregado. It's got to be preached as a witness. Ele deve ser pregado como uma testemunha. It's true. É verdade. So I think that we're just presuming too much. Então penso que simplesmente presumimos muito. We presume because we had an experience. Nós presumimos porque tivemos uma experiência. 5 years ago, Brother Branham, I was walking down the street one day and the Holy Ghost just blessed me. Há 5 anos atrás, irmão Branham, eu estava descendo uma rua certo dia e o Espírito Santo simplesmente me abençoou. And I will run down the street. E eu saí correndo pela rua. I thought, Lord, you have to take me somewhere because I'm going to misbehave on the street. E eu pensei, Senhor, você tem que me levar a algum lugar porque eu vou me comportar mal na rua. Maybe you were out in the church and you got an experience. Talvez você estava fora da igreja e você teve aí uma experiência. You spoke with tongues and think, well, that's all right. I can go ahead now. Você falou em línguas e coisas. Bem, isto está tudo certo. Eu posso seguir em frente agora. And okay, I see the rest of them doing this. You're just presuming that. E tudo bem, eu vejo o restante deles fazendo isto. Você está apenas presumindo. Israel had those experiences. Israel tinha tido aquelas experiências. Israel had come out of Egypt. Israel havia saído do Egito. Israel had seen signs and miracles and wonders all down along their road. Israel havia visto sinais e milagres e maravilhas por todo o seu caminho. That passed through the Red Sea as on dry land. Eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. They seen a manna fall out of heaven every night. Eles viram maná caindo do céu a noite toda. They were witnessing the blessings of God upon their life. Eles eram testemunhas das bênçãos de Deus sobre suas vidas. But then they failed to disobey one of God's commandments, and what happened? Mas então eles falharam em desobedecerem um dos mandamentos de Deus. E o que aconteceu? The blessing cut off from them. A bênção foi cortada deles. And they presumed that because God had been so good, he'd just go on and be good on. E eles presumiram aquilo porque Deus havia sido muito bom. Simplesmente seguiu em frente sendo bom. But God can't do that. Mas Deus não pode fazer isto. I think we've come to that spot. Eu penso que temos chegado àquele ponto. We've come to a Kadesh Barnea, where when God's given the issue for the church to call a halt. Temos chegado a Cades Barneia, onde nós, quando Deus dá uma ordem para uma igreja fazer uma parada And back to prayer life. e voltar para a fila de oração, Back to a consecration. de volta à consagração, Back to a spot that we consecrate ourselves away from the things of the world. de volta a um ponto onde nos consagramos a nós mesmos das coisas do mundo And away from our little petty differences among us. e nos distanciamos de nossas pequenas diferenças entre nós And get back to God in brotherly love and humility. Back to the power of God again.
voltarmos para Deus com amor fraternal e humildade e voltarmos ao poder de Deus novamente. See, we're just presuming that we're running all right because God is blessing. Veja, estamos apenas presumindo que estamos seguindo corretamente porque Deus está abençoando. Aquilo. Vamos iniciar mais um culto pela graça de Deus. Querido Deus e eterno Pai celestial, estamos aqui, Senhor, mais uma vez em Tua presença, para Te louvar, para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Coloca-nos em espírito de Te adorar, no espírito de escutar a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino Jesus Companheiro. Amém? Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro, é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada. Jesus companheiro, me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus, este amigo de doce bondade, que deu a minha alma o gozo eterno. Não estou sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. Não estou sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. Amém, Senhor. Graças ao Senhor. Vamos dar continuação ouvindo a irmã Ana Heloísa louvando ao Senhor. Logo após, a irmã Alicia Chloe. Deus para a vida.
Deus continue abençoando a irmã Ana Heloísa, a irmã Alicia Chloe. Cantaram o hino dela, tá braba. Buju bem assiste o Brasil e do grupo de tontar e tanta o Brasil o Juju ela está um amigos eu cantar ela o luz e deixe lá ela Senhor o coração e chegar. Amém. Deus continue abençoando a irmã Alicia. Vamos ouvir a irmã Esté Souza louvando ao Senhor. Essa mensagem que eu vivo é do profeta Elias. O mundo religioso diz que é uma heresia. O profeta do século XX foi que nos revelou essa mensagem, que essa mensagem é do Senhor. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Essa mensagem que eu vivo é do profeta Elias. O mundo religioso diz que é uma heresia. O profeta do século XX foi que nos revelou. Essa mensagem, que essa mensagem é do Senhor. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Graças a Deus. Vamos ouvir a irmã Laiana louvando ao Senhor. Ele é quem dá a vida, mas é Ele quem tira também. Quem é grande Ele faz não ser nada, quem é nada Ele faz ser alguém. Ele exalta o humilde e o soberbo ao pó faz descer. Ele levanta o caído, Ele restaura o perdido, Ele tem todo o
poder. Deus, quem ousará discutir a tua grandeza? Deus, quem poderá escapar da tua justiça? Deus, ninguém jamais poderá esconder-se dos olhos teus. És e para sempre será o único e grande Deus. Ele derruba muralhas, fecha e também abre portas. É campeão na batalha, o meu Deus não conhece derrota. Transforma barro em vaso e enche até transbordar. Ele é o mesmo que era, ainda hoje ele opera, seja em qualquer lugar. Deus, quem ousará discutir a tua grandeza? Deus, quem poderá escapar da tua justiça? Deus, ninguém jamais poderá esconder-se dos olhos teus. És e para sempre será o único e grande Deus. Amém. Deus continue abençoando a irmã Laiana. Graças a Deus. Se você tem um pedido de oração, faça conhecer com o levantar de mãos desta noite e incline suas cabeças. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para te pedir misericórdias, para te pedir graças, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, vá de encontro a cada necessidade de cada irmão, Senhor. Eu não conheço, ó Pai, mas Tu conheces. Vá de encontro, Senhor, aos aflitos, Senhor, aos que estão precisando de libertação, ó Pai. Vá de encontro e liberte os Teus filhos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, o nome que tem poder para remover todo o pecado, ó Pai, nós te pedimos esta noite. Amém, Senhor.
Deus continue a nos abençoar. Vamos colocar de pé. E nós vamos ter um hino após a leitura. Colossenses capítulo 1, do verso 1 ao 19. Colossenses capítulo 1, verso 14 ao 19. A excelência de Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes do nosso, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nós agradecemos, ó Deus, mais uma vez e pedimos que o Senhor vivifique a Tua palavra em nossos corações nesse instante. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. Precisamos da Tua ajuda, Deus, da Tua graça. Continue abençoando os passos de cada um, para que nós possamos, Senhor, vencer os dias maus, os dias difíceis. O Senhor disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas que essa chama venha manter viva e acesa dentro de cada um de nós, com o desejo ardente de te servir, Senhor, e te adorar na beleza da tua santidade. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Vamos ouvir o hino. Pai, nesse momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tocar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem meu Senhor eu não sou nada, sou pequena. Quero pra sempre em tua presença ser sincera. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo,
te amar. Amém. Deus continue abençoando a irmã Ednilson. Ele leu mais uma porção da Escritura, mas eu creio que nós vamos continuar com a mensagem aos domingos, e nós lemos. Ele terminou a leitura e ele disse: agora, para um texto, eu desejo tomar isto e dali para um texto, baseando na Bíblia inteira. Porém, eu desejo que intitulemos isto: de Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 101. Agora, o ministério oculto de Deus, ele o tinha antes que o mundo começasse. Agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. E ele teve um motivo a fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Porque primeiro não havia nem mesmo uma lua, estrela, um átomo, uma molécula ou nada. Ele era Deus. Porém, ele não era exatamente Deus. Que naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração, e não havia nada para adorá-lo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, em sua grande mente, ele desejava que estes atributos fossem expressos. E nele estava o amor. Nele havia de estar o Pai. Nele havia de estar o Filho. Nele havia de estar um Salvador. Nele havia de estar um curador. E todos estes grandes atributos que nós já vimos expressos, estavam em Deus. Para ser um Salvador tinha que ter algo perdido, né? Para ser um curador tinha que ter um enfermo. E deste modo, a minha opinião, a primeira coisa que ele fez foi os anjos. Então eles o adoraram. E isso fez Deus. O que o salmista diz? Devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus quer ser adorado. Deus quer ter companheirismo conosco. Ele gosta. Ele ia visitar Adão e Eva lá no jardim do Éden, né? Já pensou uma visita de Deus, né? Estava vendo sobre Gênesis hoje, com os jovens, eu sentado ali ouvindo, né? É bom ver os outros ler, né? Ele disse: hoje eu sei o que vai fazer. Como que Abraão não se sentiu quando viu aqueles 3 homens se aproximando da sua tenda? E ele teve revelação, né? Meu Senhor. Por que não falou senhores? Porque um era o Senhor. E quando Deus visita ou Deus fala, ele fala o que ele quer. Ele é Deus. Olha, com o tempo te darei um filho. Olha, como Abraão nos sentiu, né? Já idoso. Mas depois Deus veio, depois daquele filho grande, agora tu vai lá e sacrifica esse filho. Não houve nenhuma contradição em Abraão. Tinha tudo para dizer: o Senhor disse que faria de mim uma grande nação,
Agora a semente que eu tenho, o senhor quer que eu sacrifique? Mas Deus conhecia Abraão, né? Isso tinha que ficar para nós. Deus conhece cada um de nós. Não vem tentação sobre nós que não seja humana. Então, em sua grande mente, ele desejava que estes atributos fossem expressos, e nele estava o amor. Deste modo, na minha opinião, a primeira coisa foi os anjos. Então, eles o adoraram. E isso fez Deus. E ele começou dali, e assim como em mensagens anteriores eu tenho tentado explicar isto, analisar isto, e agora então, quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Não havia nada, era tudo trevas. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Então era Deus, assim como ele perguntou a Jó: onde estava tu quando eu fundava o mundo? Onde estava tu? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam. Agora, onde estavas? Veio? Isso foi lá atrás, antes da terra. Onde estava nós? O que nós somos? Atributos. Nós estávamos no pensamento expresso de Deus. E ele pensou justamente nesta era. Por que não foi em outra era, Senhor? Onde o profeta diz que é uma era mais negra, cheia de trevas, de religiões. Mas os apóstolos, os profetas, melhor dizendo, os profetas, desejaram viver nesta era. Porque nesta era haverá um rapto. E nós estamos aguardando. E quando os anjos começaram a adorá-lo, ele foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Não havia nada, era tudo trevas. Não havia sol, nem lua, nem estrela, nem nada. Ele não era Deus. Assim como ele perguntou a Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E se sobre isso que eu desejo falar com a igreja esta manhã. O mistério escondido de Deus, que ele tinha em sua mente, antes mesmo que o mundo começasse. E como isso tem se desenrolado, exatamente até esta hora presente em que estamos vivendo, estão vendo? Aí então vocês entenderão claramente, vejam, vocês sobre o que está sendo feito. O grande mistério de Deus, de como é um segredo, ele manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não entenderam. Veja, ele não revelou. Essa é a razão sobre nosso sétimo mistério, de ter havido silêncio quando o sétimo selo foi aberto. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. E ele disse: não, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo. É um segredo. Essa é a razão pela qual houve silêncio nos céus. Porque por um espaço em média de meia hora, e 7 trovões fizeram soar suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever isso. Veja, a vinda do Senhor
Essa é uma coisa que ele não revelou ainda. Como ele virá e quando ele virá, é bom que ele não revele, não. Quando ele virá, ele tem mostrado ou revelado em cada tipo que esta Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação, o mistério de Deus. Em Cristo, veio a Bíblia inteira. É uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos, todos os crentes na Bíblia têm sido um tipo expressado. Qual é a grande meta de Deus agora, nestes últimos dias? Ele a tem revelado e nos mostra. Em São Mateus 24, eles procuraram para Jesus. Quando seria esse dia? Creio que eu tenho aqui aberto. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado ao monte das oliveiras, chegaram-se eles aos seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles queriam saber, né? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então vamos continuar, né? Vamos dar um tempo para ser cristão. Vamos dar um tempo para adorar a Deus. Isso é só rumores ainda. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Que princípio longo, né? Desde quando? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, nunca mais pararam de guerrear, né? Quando um se aquieta, o outro começa. Destruição daqui, nação se levanta dali, peste, fome. Pensa nesse povo que está sendo lá bombardeado, perde tudo, destrói tudo, vive da migalha que o governo dá, que oferece para eles. Que caos! Quando nós podemos deitar aqui, dormir e não pensar nessas coisas, não ouvir nenhuma sirene tocar, né? Toque de recolher, vai para um esconderijo. E às vezes ainda estamos insatisfeitos ainda. Né? Eventos modernos, parágrafo 62. Agora, com paciência, temos de esperar por isso, pelas profecias que estão prometidas, cada uma delas tem de se cumprir em sua era. Todas as profecias terão de se cumprir. Cada era. Porque isso prediz para os. O autor fez isso antes
E esperamos vê-lo fazer isso novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano estamos vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. É a última era, né? A gente dizia assim, é a menor de todas, não, né? Laodiceia continua, né? Deus vai tirar a noiva e vai continuar, não vai terminar a Laodiceia. É a última era. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista. Estamos vivendo na era da noiva. Noiva de Jesus Cristo. É nesta era que Deus diz: eis que eu envio um profeta Elias, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Ele é o precursor da segunda vinda. Ele é o pastor da noiva. A mensagem fala de noiva, fala de arrebatamento, de rapto, né? De privilégio das bodas do Cordeiro, do milênio, de uma eternidade sem fim. Bem-aventurado se tiver sorte na sua primeira ressurreição. Porque aqueles que já partiram ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Enquanto vida, nós estamos aguardando. Ele pode vir em qualquer momento. Ele não falou a hora. Ele não falou o dia. Mesmo nos dias de Noé, ele disse para Noé entrar na arca. Que daqui 2 dias eu vou trazer o dilúvio, Noé. Não, entra na arca. E ele selou ali a porta, né? E eles não viram. Muitos não perceberam, só quando um relâmpago cruzou os céus, um trovão rebombou e a chuva caiu. Ah, Noé estava certo. O profeta disse que Deus tirará a noiva e o mundo continuará pregando o evangelho. Quando a tribulação cair na terra, mas a igreja, a noiva seria tirada primeiro, a noiva já foi. Ela está desfrutando da festa, das bodas do Cordeiro. É para a noiva. É bom pensar nessas coisas. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista, estamos vivendo na era da noiva. O chamado, trazendo de volta para Deus, através de um canal, em que Ele prometeu trazer isto. Volte para dentro, e Ele prometeu fazer isto. O único que promete as coisas e cumpre é o nosso Deus. Passa o tempo que passar, Ele cumpre na hora certa. Não sabemos o dia e nem a hora, unicamente meu Pai que está nos céus. Mas a promessa Ele fez. E os sinais estão aí, os rumores estão aí. Portanto, vocês podem ver o grande significado do que tem sido conhecer isso. Então, tentar trazê-lo para as pessoas, bem? Então eu não tenho entrado em detalhes para tentar explicar isso, tal como Deus o tem revelado a mim. Agora, se você deseja anotar isto, eu tenho muitos lugares, os quais eu desejo ler. Agora, o livro de São Lucas, capítulo 24. Nós encontramos que são 2 dos apóstolos a caminho de Emaús. E Jesus saiu por um momento, depois da sua ressurreição, e eles estavam a caminho de Emaús, indo pelo caminho, pensando e conversando e chorando, devido à sua morte, e também devido como a eles ouviram sofrer, pelo que eles pensavam que não tinha absolutamente nenhum valor.
Eles haviam tomado seu Senhor e o crucificaram. Eles estavam indo por ali chorando. Eles estavam pensando no acontecimento. E ele saiu à beira da estrada e começou a falar com eles sobre Cristo. E ele disse: ó nécios e tardos para entender, não sabeis que todos os profetas e os salmos, veja, o que ele estava fazendo, identificando-se para eles, apóstolos, dizendo que todos os profetas e todos os salmos e tudo era ele expresso. Então, vendo? Em outra mensagem, o profeta diz que ele agradou tanto do assunto da conversa em que eles iam falando, que ele entrou na conversa. E eles não reconheceram, mas a voz dele fazia uma sintonia na alma deles. Não ardia em nós o nosso coração quando ele falava? E agora? A razão pela qual eu nem me empenhei em pregar nesta manhã foi porque eu pensei que, ao ensinar, nós entenderíamos isto melhor do que simplesmente tomar um texto e passá-lo por alto. Nós somente o ensinaremos. Agora, ele estava dizendo que todos os salmos, todos os profetas falaram dele. Bem, ali, portanto, isso mostra que todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, todos os salmos, os cânticos que foram cantados ao seu respeito. Salmo 22, né? Tome o Salmo 22, comparem com o amanhã da crucificação. Veja, Deus meu, por que me desamparaste? Você vai lá e lê o Salmo, e você vai ver o salmista expressando: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me olham fixamente, e eles transpassaram-me os pés e as mãos. Contudo, todas estas coisas ali, eles cantando este salmo ali embaixo, no templo, e crucificando a mesma pessoa. Vejam aqueles grandes líderes religiosos, aqueles grandes homens, aqueles grandes mestres, contudo tão cego que estavam lendo os profetas e estavam cantando os cânticos e cometendo um crime que ele dizia que eles o fariam. A mesma coisa está acontecendo nesta manhã. Agora ouça com atenção, porque agora eu tenho mesmo e vou prestar atenção ao que aquele relógio diz. Quem sabe quantos parágrafos tem a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado? Quem já leu ela toda? A não ser em parte. Não. São umas 3 pessoas que leu tudo, né? Mais um pouco. Foi um culto do Mombrana, né? Quantas horas, gente? Quantas horas de culto foi? E ele disse: vou olhar para o relógio. Já estou olhando, nós vamos só cumprimentar aqui uns 5 minutos. Culto da noite só para cumprimentar, né? Nós estamos aí com o tempo reduzido, por causa do encontro, né? Os ensaios. Cristo, mistério. Vamos ler todinha num domingo? Foi tão fraco, só uns 3 que falou. Pastor Joaquim, parece que 2:7 era, né? Num domingo. 7 selos, pegar assim 10 mensagens e ler. Alguém descansava uma meia hora ele lá e pegava de novo, né? 642 parágrafos.
com o culto do irmão Branham. Agora veja. Agora eu nem mesmo vou prestar atenção ao que aquele relógio diz. Ele não vai prestar atenção ao que ele diz, né? Eu quero que vocês entendam isso, veio. Eu não me importo. A congregação regozija e diz amém. Deste modo, vocês podem ver aqui, basicamente, que o mesmo pensamento que Deus tinha em sua mente, no princípio, Ele concedeu de todos estes eruditos, somente um número escolhido e predestinado, um povo predestinado. Foi o único que ouviu isto. Agora examine-se as Escrituras, no passado, no decorrer de toda a era dos profetas, e veja se não foi a mesma coisa. Agora Jesus aqui, se referindo a eles, os profetas e os salmos, disse que todos eles falaram dele. E aqui estes mestres judeus, rabis, doutores da lei, professores, tinham feito exatamente o que ele havia feito antes. Agora, observe novamente, ele diz, examinai as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, as Escrituras inteiras. O que eu estou tentando fazer, mostrar-lhe que esta Bíblia é a coisa que está correta. Tudo contribui para o bem para aqueles que amam a Deus. Essa Escritura deve cumprir na nossa vida. Está bem? Está contribuindo. Está mal? Está contribuindo. Tudo contribui para o bem. Por que aconteceu? Para o teu bem. Pega para o teu bem, não é para o bem dos outros, não. Você não quer estar bem? Então pega para você. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Outro dia eu estava em um quarto de hospital, conversando com uma irmã. Ele pediu com uma irmã, e me pediu para explicar a respeito de denominação. Onde ela foi? Pediu para eu explicar porque nós éramos contra denominações. Como algumas pessoas denominacionais, eles acham que nós somos contra eles. Não, contra o sistema. São boas pessoas. Agora, o sistema denominacional, que é diferente da Bíblia. Aí diz, então examine as Escrituras e compare a Escritura com a Escritura. Compare a Escritura com a doutrina deles. Vejam, você tem que voltar à palavra, porque a palavra é Deus. Vê? Jesus declara o mesmo aqui, que a palavra, que é a palavra. Você não pode fazer a Escritura se contradizer. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E a palavra se fez carne, porque se o Verbo era Deus e Deus é a palavra se fez carne. Ele habitou e veio para os seus não conheceram. Mas todos quanto conheceram, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Com um realce. São João, capítulo 1, verso 11. Para aqueles que creem em seu nome. E deu um poder de ser chamado filhos de Deus para aqueles que creem em seu nome. Agora aqui ele diz, examinai as Escrituras, elas de mim testificam. Vós cuidai de ter nela a vida eterna. Isso é a verdade. Elas são as que de mim dão testemunho, e eu estou dando o testemunho delas. E se eu não faço as obras que estão prometidas, que eu faria, então não me escutais. Porém, se eu faço as obras e não podeis crer em mim, crede nas obras, porque elas testificam
porque elas testificam que Ele é a palavra. Parece que não poderia ser mais claro. Estão vendo? Correto? Agora, examinar as Escrituras. Ele disse que Moisés e todas as leis, e assim por diante, e os profetas e os salmos falaram dele. E novamente ele disse que as Escrituras testificam dele. Cada dia lê a Escritura. Terminou um livro, prega outro, volta naquele mesmo. Irmão Brana lia constantemente o livro de Êxodo, né? E parece que nós lê pouco o Velho Testamento, né? Ou nós lê pouco o Novo Testamento também? Parece que nós não somos muito leitor não, né? Parece que nós já sabemos tudo, né? Sabe uns 3 versículos da Bíblia, uns 2 da mensagem. É o suficiente já, né? Mas examinai as Escrituras. Não com dúvida. Examinai. Aquilo que nós queremos fazer, tantas coisas vêm sobre nós, vai para a Bíblia. Se não brilhar, não faça. Aquilo é urim tumim para nós hoje. Mas às vezes nós não esperamos. Somos impacientes. Somos errados e queremos a coisa na hora certa. Deus age na hora certa. Ele é o tema principal da Bíblia inteira. Se você ler a Bíblia e não vê Cristo em cada versículo dela, volte e leia novamente. Eu não entendi. Volta de novo lá. Não precisa ler muito. Não precisa pegar, hoje eu estou com um mês que eu não li a Bíblia, eu vou ler 10 capítulos hoje. Não, lê todo dia. Para num versículo que te chama a atenção e para um pouquinho nele. Ele é o tema principal da Bíblia inteira. Vamos parar aqui. Você lê a Bíblia e não vê Cristo em cada versículo dela? Você lê novamente, vê? Se você não consegue ver a Cristo em cada versículo da Bíblia, então leia-a novamente, porque você falhou. Falhou em ver algo. A Bíblia é Cristo e Ele é a palavra. E quando você lê, no princípio criou Deus, ali está Cristo, vê? Ele diz até, amém? Em Apocalipse. Cada palavra testificando de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Ele é o tema principal da Bíblia. Essa é a razão desses livros acrescentados que ele chama o segundo livro de Daniel. O livro dos Macabeus. E o purgatório de Ágis é tolices. Tolice, diz o irmão Brana. Livro de Macabeu. Acho que nem tem na Bíblia Macabeu, né? Nome. Mas alguém foi lá e acrescentou um livro lá, né? Por isso que ela tem 7 livros a mais, né? A mãe deles lá tem 72 livros, a Bíblia deles. A nossa tem 66, né? É tolice como essas, vejam, das quais não se fala na Escritura, não tem relação com as demais dela, não há lugar para colocar um purgatório ali, não há lugar para colocar intercessão de santos e coisas, não há lugar ali para isto, não há lugar para uma denominação, não há lugar para credos fora dela. Fora dela, da Bíblia, vem deste modo. Quando você virem essas coisas, elas simplesmente não entram em cogitação. E essa é a razão pela qual as pessoas têm acrescentado isto. E têm o seu quebra-cabeça
todo misturado, elas não podem fazê-lo corretamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Este sim, Jesus, o tema principal da Bíblia. Nós vamos ficar no parágrafo 153. Deus permitir, nós vamos continuar lendo a mensagem Cristo, mistério de Deus revelados. Vamos colocar de pé. Amado Deus, poderoso Pai celestial, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez, por esse dia que o Senhor concedeu para nós, pela uma manhã, pela uma tarde abençoada e agora à noite. Nós juntos estamos aqui para adorar a Ti, Senhor, para oferecer o nosso culto santo e agradável ao Senhor. Deus eterno, continue abençoando esta semana que tem iniciado para nós, porque ainda estamos aqui, Senhor. Temos que trabalhar, temos que viajar, temos que estar em lugares que às vezes não queríamos estar, mas ainda estamos aqui. Ainda ouvimos coisas que não queríamos ouvir, mas ainda estamos aqui. Mas nós pedimos ao Senhor, que nos trouxe até aqui, conduza-nos até chegar ao final. Nós estamos vivendo, ó Deus, a sombra da Tua segunda vinda, Senhor. Os dias são maus, os sinais estão aí, o pecado cada vez mais assolando a terra, Senhor. Os homens têm distanciado do Senhor, a ciência tem se multiplicado. Isso é um sinal da Tua vinda, é um sinal do fim do tempo, quando a ciência multiplicará. Os homens trabalhando cada vez mais para a destruição. Mas eu creio que o Senhor está trabalhando para aperfeiçoar a Tua noiva. Aqui está uma partícula dela, e nesta nação e em outras nações eu creio que há uma partícula da noiva. Eu creio que todos estão com esse desejo, esperando a Tua vinda, o grande dia do Senhor. Não deixa-nos ficarmos olhando para as coisas baixas dessa terra. Não nos deixe nos enredar, porque há algo melhor para nós. Há um lugar melhor para cada um de nós. Há um repouso para o povo de Deus, disse o apóstolo Paulo. Ajuda-nos, ó Deus. Não deixa nos desviar dos Teus caminhos, mas acrescente a fé e o desejo de servir ao Senhor. Não tomar decisões precipitadas, mas esperar no Senhor com paciência. Dê saúde a cada um de nós. Dê graça, Senhor, para prosseguir. Que o Teu grande amor possa estar reinando em nosso coração e nossas almas. Nós Te agradecemos pela vida, Te agradecemos pela eleição, pela predestinação, pela era em que estamos vivendo. O Senhor não tem nos deixado só. O Senhor tem protegido a cada um de nós. Ajuda-nos a cada lar, cada família, cada pai, cada criança, cada jovem. Cada um tem uma luta indiferente, mas o Senhor sabe como tratar cada um de nós. Conceda, Senhor, a unção divina, uma atmosfera, Deus celestial, dentro de nós, para vir expandir todo o mal, todo espírito errado que queira nos rodear, mas que o Senhor esteja presente na vida de cada um. Leva para casa neste momento, ó Deus, guarda-nos, livra do mal desta noite, guarda-nos, Senhor, para a hora da Tua aparição. Nós estamos aguardando, a qualquer momento, Senhor, o mundo será surpreendido, o Senhor virá buscar os seus, aquele que o Senhor predestinou antes da fundação do mundo. Nós cremos nisso de coração. Não damos conta de chegarmos à perfeição. É o Senhor que começou a boa obra. É o Senhor que vai aperfeiçoar. Tenha liberdade, ó Deus, nos dê humildade para aceitar a palavra, a correção do Senhor, ó Pai.
nos detém naquilo que vai dar errado, no caminho do erro, não deixa nos prosseguir, mas venha nos deter, venha nos desanimar naquilo que é incorreto, mas anima-nos para aquilo que é correto. Conceda a bênção. Nós oramos pelo encontro nacional, por cada caravana, do hospedeiro do encontro, por cada ministro, por cada obreiro que estão desejando chegar ali. Que o Senhor toma a direção, Pai. Nós oramos, ó Deus, pela Tua obra neste lugar. Nós oramos pelo encontro regional de maio. Senhor amado, o Senhor já viu tudo. O Senhor já preveu tudo, Senhor. Ajuda a descansar e a esperar que haja uma unidade. Que haja uma unidade entre nós. Nós não podemos estar desunidos. Nós temos que estar unidos na Tua palavra, porque nós estamos caminhando para o mesmo lugar, para a Nova Jerusalém. Ajuda nós a entender essas coisas, nos dê equilíbrio, nos dê paciência, nos dê o controle. Dai o fruto do Espírito Santo possa estar dentro de nós, que a nossa natureza seja a Sua natureza. Que nos momentos, nas horas contundentes, podemos usar a natureza do Senhor, possa estar em nós. O Senhor pode nos dar a palavra. Coloca as palavras corretas em nossos lábios na hora certa. Nos ajuda. Nos entregamos a Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.